a igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos muito alegres, em nome de Jesus. Sentimos a liberdade do Espírito nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra em Efésios, em nome de Jesus, capítulo 3. Glória a Deus. A partir do versículo 20, amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, Aleluia. para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Em nome. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, em nome de Jesus. Nós não percebemos, mas nesse momento aqui, conforme a palavra de Deus, existem anjos, que estão aqui. Aleluia. Cada um tem um anjo guardando. Glória Aleluia. a Deus. Tem o Espírito Santo que habita em cada um também. Uns, aleluia, ele tem liberdade, outro ele está meio entristecido. Tem também os demônios que estão aí ao nosso derredor, procurando tragar como um leão. Além disso, tem as preocupações mundanas. Nós vivemos dias dificultosos, dias trabalhosos, em nome de Jesus. Para os poucos que estão aqui, eu aconselho que vigiem mais na sua vida espiritual, aleluia. Zele mais pela sua vida, porque você é precioso diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o Paulo está dando um conselho, aleluia, aqui, que ele fala que nós devemos conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios até a inteira plenitude de Deus. Então, nós somos cheios, e nós fazemos isso? Aleluia. A irmã que teve a oportunidade anterior, ela falava que nós temos que estar imune, aleluia, e é isso mesmo, aleluia, nós temos que estar imune. E a que nós devemos estar imune? Aos ataques do inferno, aos ataques do inimigo, aleluia. E muitas das vezes, como é que eu vou me imunizar, aleluia? Na primeira maneira é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, aleluia, contra o pecado, o antídoto contra o pecado é o sangue de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. E quando nós já recebemos a Cristo, aleluia, se alguém então pecar, está perdido? Não. Temos um advogado fiel, aleluia, ele é a propiciação por nossos pecados. Aleluia. Então, os pecados, aleluia, passados, Jesus perdoou. E os nossos presentes, porque não há homem que não peque, aleluia. Nós temos uma
uma tão barreira tão grande que nós somos purificados desses pecados quando confessamos e deixamos em mim. Amém, irmãos? Só tem um pecado que não pode ser perdoado não só nesse tempo, como no futuro, que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí, aleluia, como é que está esse pecado? Por exemplo, eu estou aqui sendo usado por Deus, ou igual alguém está sendo usado por Deus aqui, aí alguém está sendo usado por Satanás, está sendo usado por Espírito humano. Foi isso que Jesus deu exemplo quando ele estava expulsando os demônios e ele estava falando que ele estava expulsando por Beelzebul. Então, nós temos um antídoto ao pecado. Só que Paulo, no capítulo 6 de Coríntios, versículo 12, aleluia, ele nos dá um conselho, que nós não devemos apresentar nossos membros ao pecado, nem, aleluia, a iniquidade, porque senão, aleluia, ele vai ter domínio sobre nós. E aí, aleluia, na passagem seguinte ele diz, e o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aonde abundou a graça, aleluia, o sangue de Jesus vem junto, nos purificando desse pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aleluia, nós ficamos numa posição privilegiada, aleluia, em relação ao pecado, aleluia, e estamos livres dessas tão forte sina do pecado, que ele é tão forte que ele pegou e transformou a natureza, né? Ele levou cativa a natureza. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então nós fomos libertos através do sangue de Jesus do pecado. Mas aí, aleluia, tem um outro problema. Tem os nossos relacionamentos mudando, né? Nós vamos no supermercado, tem mudando. Vamos para a escola, o que acontece na escola? Tem mudando. Vamos para a faculdade, tem mudando. Aleluia. Jesus, ele deu um antídoto para isso. Aleluia. Ele primeiro falou que deu-lhes a palavra e o mundo os odiou. E não, ele disse também, não os peço que o tirem do mundo, mas os livre do mal. Então, aleluia, nós temos a garantia de ter a oração sacerdotal de Cristo, aleluia, nos guardando, nos purificando, aleluia. Mas temos que ser responsáveis, aleluia, por nós e pelas pessoas que estão aí no mundo, em nome de Jesus. Veja que, aleluia, é difícil, aleluia, se manter íntegro, limpo, mas como eu falei, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e a palavra de Deus, aleluia, nos limpa, nos mantém limpo, aleluia, para sermos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então, nós estamos equipados de tal forma que, aleluia, o inimigo não tem como vencer. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, mas a Bíblia fala que é muito maior o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo já é maligno, mas nós saímos do mundo e o mundo não nos quer mais. Aleluia. O jovem deu o Salmo 1, aleluia. Mas ele não leu o versículo 1. Aleluia. E o que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não caminha no caminho dos pecadores. Antes tem a sua lei, o prazer da sua lei, em meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Então, aleluia, por isso que o salmista fala, escondi a palavra no coração para não pecar contra ti.
Então, Deus. aleluia, um antídoto também é a palavra de Deus, que nós absorvemos. Você está aqui ouvindo a palavra e faz bem, porque eu não estou aqui contando uma piada, não estou contando uma história, estou falando da palavra de Deus, aleluia. E a palavra de Deus tem um bojo, um poder, aleluia, mas que você precisa receber ela para quê? Porque você vai ter fé. A Bíblia fala no versículo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que você ouve a palavra de Deus e absorve no seu coração, aleluia, você vai tirando, aleluia, as ervas daninhas, aleluia, os atrapalhos, os pensamentos, os sofismas, as barreiras que se levantam contra o conhecimento de Cristo, aleluia, e você vai levando o teu pensamento cativo a Cristo. Aleluia. E isso é fundamental para que, aleluia, a liberdade chegue e você está sujeito a Deus e resiste o diabo e ele foge de você. Glória a Deus. Então, aleluia, nós estamos equipados para andarmos em vitória. Glória a Deus. Nada nos separa desse amor, dessa grandeza, desse poder. Aí o Paulo fala aqui, aleluia, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é a ressurreição e a morte ou coisa parecida. Ele é a ressurreição e a vida. E aí, aleluia, na palavra de Deus, eu gosto muito, acho que a vez que eu tenho a oportunidade, eu estou falando sobre ela, né? No versículo 5, 39 e 40, Jesus estava lá falando com os fariseus, aqueles homens escutavam, tinham a oportunidade de ser edificados, de ganhar a vida eterna, mas eles não examinavam a Escritura. Jesus dizia para eles: examine a Escritura, porque julgais de obter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas no 40 ele diz: mas vós não querestes vir a mim para teres vida. Então as pessoas, aleluia, estão aí fora com seus problemas, com as suas dificuldades, e não querem vir até Cristo para ter vida. Não querem. Aleluia. E não conseguem absorver a palavra. Dizem que conhecem, mas não conhecem, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então não conhecem coisa nenhuma, mas você tem, aleluia, todos os dias a palavra está diante de você. E você, como foi falado aqui, meditar de dia e de noite, aleluia, você, aleluia, dá um mês para te meditar de dia e de noite na palavra, aleluia. Eu quero te dizer que tu vai sair, aleluia, de uma posição e vai estar noutra. Uma posição espiritual que jamais, aleluia, ninguém vai alcançar, nem o espírito imundo vai te tirar da presença de Deus, porque, aleluia, você ganha peso espiritual. Então, a vida abundante, aleluia, as coisas abundantes que Deus dá, aleluia, é tão gloriosa, aleluia, que pode, por exemplo, todos os dias eu vou na padaria no deserto pegar pão. Pode isso? Não pode. No deserto não tem pão, tem areia, tem seca, tem sequidão, tem erro. Mas todos os dias a igreja do antigo concerto ia lá e recolhia o maná e trazia para alimentar. Vale glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No deserto, os meninos iam crescendo. Iam crescendo. Sabe o que Jesus fazia com as roupas deles? Crescia também. O sapato, o menino nasceu,
para ele aqui, 8 centímetros. O menino ia crescendo, o pacato ia crescendo junto. Glória a Deus. O Senhor enviou a palavra e não havia um único enfermo. Eram judeus, mas mais ou menos, juntando os que saíram junto com os judeus, davam em torno de 3.600.000 pessoas. Diz que não havia um enfermo. Então, você, aleluia, acha que o nosso Deus, ele mudou hoje? Ele mudou? Não, ele continua mesmo. Tanto é que os slogans da igreja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou, ele continua indo sendo esse Deus maravilhoso, aleluia. E o que ele quer que nós façamos? Ele diz: vinde, erguei-me, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a carmesim, se tornará branco como a lã. Ainda que seja vermelho como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Se quiseres e me ouvistes, comereis o melhor da terra. Então Deus, ele tem o melhor para nos dar. Deus só dá o melhor para a sua igreja. O problema é que os nossos corações estão às vezes estragados, né, com as coisas do mundo. Nós estamos maravilhados com as coisas do mundo. Mas você que está aqui essa noite, tome posição em Cristo Jesus. Tome ciência que Cristo Jesus veio nos salvar. E, irmãos, o Brasil, hoje eu andei num táxi de lotação e o taxista falava o seguinte: já rodei essa Boa Vista toda. 16 horas, 4 horas. É o primeiro passageiro que eu pego. O dia todinho era o primeiro passageiro que ele estava pegando. Será que as coisas estão fáceis? Não. Vai ficar pior. Se prepare. Vai ter um momento de escassez, momentos de perseguição, momentos difíceis. E se nós estivermos guardados no Senhor, purificado, aleluia, puro, santo, aleluia, nós vamos obter vitória. Porque Jesus, eu vi uma frase hoje que me chamou a atenção. Jesus, ele veio, ele prometeu para você dar vida eterna. Não prometeu dar vida boa. Prometeu? Olha, eu vim aqui para te dar vida boa. Não. A vida boa pode ser consequência. Uns já conquistam, outros não. Mas a vida eterna é garantia. Aleluia. E se você quiser, aleluia, ninguém rouba de você. Porque, aleluia, quem tem que cuidar para quem ninguém roube, guarda a tua coroa para que ninguém roube, não é verdade? O anjo falou, Jesus falou para uma igreja, não sei se foi Filadélfia, foi uma igreja dessas aí. Ele falou, guarda. Mas aí no final de cada tema final relacionado às 7 igrejas do Apocalipse, estava sempre: ouçam os que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. São dias trabalhosos também. Alguém que tem pedido de oração pode vir à frente, em nome de Jesus.